Um que tinha que ser trabalhado para ele se transformar num homem segundo o coração de Deus. Ele era justo, íntegro e reto, mas faltava uma coisa nele. Paulo também tinha um defeito, e Deus tratou com o defeito dele da mesma forma. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Já leu isso ou não? 2 Coríntios 12, 5, 7. Um mensageiro de Satanás para que eu não me ensoberbecesse. Ou seja, Paulo tinha uma tendência a ser o quê? E Deus falou, vem cá que eu vou te dar uma freada. Conosco é a mesma coisa. E essa igreja soberba, arrogante, que não ora mais, que só preocupa com o próprio umbigo, quem que você acha a estrela que vai vir? Para quê mesmo? Para transformar em amargo aquilo que você considera doce. Meu irmão, não tem perseguição nenhuma ainda. Ontem eu recebi um vídeo lá do Capitólio, sei lá do Senado não, lá do Tribunal Americano, no estado de Oklahoma. Um senador, ou não sei quem, botou uma placa com os 10 mandamentos na praça. Os satanistas vieram e trouxeram uma estátua de Baphomet, imensa, e colocando lá também. Isso agora. Se quiser depois eu te mando. Falando que o mesmo direito de colocar os 10 mandamentos que eles têm, eles querem que ponha estátua lá. E é o capeta com 2 crianças do lado, uma com cabeça de bode sentado num trono assim, ó. Se você nunca viu o Baphomet, imensa, mas grande, gritando, lá tinha 150 satanistas gritando, falando o seguinte: ou tira essa placa dos 10 mandamentos, ou deixa eu colocar essa daqui, porque a primeira emenda americana, sei lá, foi falando lá de liberdade de culto, sei lá, foram obrigados a tirar a placa dos 10. Você já pensou? Uma afronta assim. Cadê os crentes? Capeta agora nem preocupa em ficar escondido, não. Ele agora é descarado, né? Então vamos lá. Quinta-feira, você teve um debate. 3 candidatos em tese cristãos. 2 contrários abertamente ao aborto, ao casamento homossexual. A outra crente, se diz crente, avava um plebiscito para esse povo. O Estado é laico. Partido que apoia casamento homossexual, destruição de família, presta para você não estou falando de gente não, pode ser minha mãe num partido desse, eu não voto nela. Pode ser minha mãe que eu não vou votar, porque vai ter que seguir a ideologia do partido. Então não adianta ser crente não. Se Deus colocar o capeta lá e botar um Daniel do lado, se o partido do capeta não apoiar casamento homossexual e coisa, ele não vai poder fazer isso, sim ou não? Mas se eu como crente já elejo uma pessoa que o partido já apoia, é a mesma coisa eu estar dando ouro para o bandido, sim ou não? Cuidado com os crentes maquiados de cristão. Cuidado com os lobos em pele de cordeiro. De uma mesma fonte não pode jorrar o doce ou o amargoso. E é pelo fruto que você conhece. Aborto para um crente não tem discussão não, nem plebiscito, nem coisa nenhuma, é não, sim ou não? Se eu for presidente, vou fazer tudo, não quero que faça isso. Sim? Não. Muro, se chama muro. Nós vamos ver aí, depende do que a população quiser, nós vamos. A irmã carinha lá. Fala manso. Aqui o anticristo também vai falar manso, mas por dentro é o quê? Dragão, tá? Mas passou um pouquinho, mas um congresso grande, que tem uma igreja muito grande aqui no Brasil, uma igreja muito grande mesmo. Um pastor disse assim que o livro de Jó é um personagem fictício, não existiu. Não existiu. Tá fácil achar esse vídeo. Ele não existiu e que aquela passagem de Ananias e Safira, aquilo ali os apóstolos se inventaram para persuadir o povo. Olha que bicho doido, fala isso no púlpito. Mas é um congresso assim gigante, a igreja é muito grande, eu fiquei impressionado. Os crentes não lêem Bíblia, é tudo manipulado. Leia a Bíblia, verifica se o que eu estou falando está escrito, faça isso. Sim? Oi? Tem, ué. Então, Jó, inclusive os amigos de Jó são descendentes de Esaú e de Abraão, tá? Se você não sabe, Quetura deu os príncipes Suá. Bildade o Suíta é descendente de Abraão com Quetura, tá? Se você não sabe.
Ou seja, os amigos de Jó são contemporâneos daquela época. E o outro é de Esaú, é descendente de Esaú, príncipe. Temã, depois você lê a Bíblia lá, o temanita, o tematita, é descendente de um príncipe, filho de Esaú. Como é que ele nunca existiu então? Vamos lá então, Apocalipse 8, 10 e 11, Daniel 7, 25, vamos lá. Já li Daniel 7, 25 e Apocalipse 13, 7 sobre a perseguição. Então essa fonte e o rio vai se transformar em algo que fala amargoso. Vai lá. Quarta trombeta, falta 3 ainda, hein? Olha lá, ó. Apocalipse 8, 12, vamos lá. A quinta trombeta dá vontade de sair correndo, hein? Você não precisa preocupar, não. Precisa sair correndo, você pode ficar quietinho. Mas quem está na terra aí é melhor sair correndo mesmo. Apocalipse 8, 12. Quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto de dia como também de noite. Presta atenção nisso. Primeiro, as águas se transformam em absinto. Agora, a lua, o sol e as estrelas vão parar de brilhar. Você sabe o que é isso? Está achando que é o fenômeno nos astros? Não é não. Se você souber o que é a lua, o sol e as estrelas, você vai saber o que vai parar de brilhar. Por causa do absinto e por causa de perseguição. Vamos ver primeiro, então, onde é citado lua, sol e estrelas. Abre lá comigo Gênesis 37, 9 e 10, vamos ver. Só uma curiosidade aqui, tem condições de saber qual foi esse papo entre o tocar de uma e o tocar de outra? Tem. Não, você está falando das trombetas? Não, tem que saber durante os anos, né? Os primeiros 3 anos e meio são 4 trombetas. Os outros 3 anos e meio são 3, essas que você está entrando agora. Esse período de tribulação, ó. Agora vai apagar as estrelas. E vai ferir o sol e a... Não está falando que vai ferir agora? Então vamos lá. Abre lá Gênesis 37, 9. Só marcar aqui para não... Olha o sonho de José. Que interessante. Teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e os seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos e inclinaremos perante ti em terra? O que significa isso? O povo de Deus, não é só Israel não, porque de um dos filhos de José vai vir os gentios, tá? De Efraim. Ferir o sol e a lua e as estrelas significa agora matar. Matar quem? Matar tanto pessoas de Israel, que ele vai perseguir no meio da tribulação, quanto pessoas da igreja. Agora mata. Lá era absinto, agora é o que? Fala, morte. Então, quem são esses que vão morrer? Abre aí em Apocalipse, vamos lá. Apocalipse capítulo 20. Pastor, eu estou com medo, eu estou doido para eles me decapitado uma vez. Você é doido? Eu não, eu quero estar nesse lugar aqui, vamos ver. Você está com medo de morrer, ué? Você já vai direto para o lado direito de Deus, olha que maravilha, de Jesus. Não, é sim ou não? Vamos lá. Vi também tronos, Apocalipse 20, verso 4. E nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Presta atenção. A essas pessoas foi dada a autoridade de quê? Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Quem são esses aí então, hein? Os que 1/3, esses aí que agora o bicho está matando, sim ou não? Bem por causa da palavra de Deus
Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Você quer fazer parte desse lugar? Só tem um jeito. Senão, você vai receber sua coroa, mas não nesse nível, tá? Um nível... Se você é um cara ganancioso no reino de Deus, você tem que pedir para ser degolado. Ganância aqui na terra não te dá nada, mas lá em cima dá. Amém? Sim ou não? Estou falando ganância no bom sentido. Desculpa, essa palavra nem deve ser usada, né? Estou falando o seguinte: você que persevera em amontoar o seu tesouro no céu, vale a pena. O maior tesouro, não tem maior tesouro do que você morrer por causa do irmão ou por causa do reino de Deus. Abre aí 1 João capítulo 3, verso 15. Pastor, ninguém está fazendo isso não. Conversa com o Paulinho missionário aqui, que ele vai te dar uma relação de gente morrendo hoje no mundo inteiro para pregar o evangelho. Sim ou não? Igreja perseguida aí, ó. A verdadeira igreja aí, que ninguém ampara, não está nem aí, nem ora. Estão sendo degolados lá no Afeganistão, no Egito, em tudo quanto é lugar. Mas a igreja daqui é a BMW. Quando eu estou falando igreja daqui, não é denominação não, tá? Igreja somos nós. Todo o corpo de Cristo hoje está acomodado, sim ou não? Senão você acha que eu estou falando de bandeira de igreja. Todo. Quando eu estou falando é de mim, de você, que às vezes parou de ler Bíblia, parou de orar, parou de fazer culto doméstico, está tomando uma pingazinha, fumando um cigarrinho e dançando numa boate aí por aí, vendo de vez em quando um filme que não devia ver, essas coisas, né? Bom, o que eu falei? 1 João 3,15 ou 3,16. 3,16. Porque não há prova maior de amor do que essa, de alguém dar a vida pelo seu irmão. Maior galardão está aí, ó. É você dar a vida, às vezes nem pelo irmão, não, porque não vale nada. Ou por quem te matou, igual muitos missionários dão a vida para que o evangelho seja pregado naquele lugar, e as pessoas mataram ele ali. Não é? Existe, tá? Nós é que não estamos com nada, eles estão com tudo, nós não estamos com, estão cumprindo um ide de Jesus, sim? Então vamos lá. Então quem é o sol, a lua e as estrelas? O povo de Deus, que agora está sendo o quê? Fala, morto, perseguido não só, mas também o quê? Isso vai acontecer na metade da tribulação, vai acontecer isso. Como é que isso vai acontecer, pastor? Só para te mostrar essa trombeta aqui, que ela já está marcando outros 3 anos e meio. Abre aí 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Verso 3 em diante. É o momento que ele sentar no trono em Jerusalém e brotar as asas dele. Vamos ver. Oi? Aquele quadro tenebroso, né? Você vê. E ninguém faz nada, ninguém está nem aí. Diz que é arte, né? Arte do capeta. 2 Tessalonicenses 2,3. Isso de modo irá acontecer sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ó. Seja revelado. Nos primeiros 3 anos e meio, ninguém vai achar que ele é isso não, tá? Agora ele vai ser o que? Fala, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto a Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio. Sabe o que é isso? Ele agora senta no santuário e fala assim, eu sou o Messias. Eu sou o prometido, eu sou aquele, a raiz de Davi, eu sou a geração eleita, eu sou o sacerdócio santo. Você sabe quem fez isso já uma vez? Antíoco Epífanes IV. Jesus cita ele como o abominável da desolação, como disse o profeta Daniel. É que essa história não está na Bíblia. Ela está no livro apócrifo de Malaquias, mas Daniel cita. Como é que funciona isso, hein? Ó, quando Alexandre o Grande morreu, 4 generais assumiram o império: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Eu vou me deter num deles. São 2 maiores, Ptolomeu e Seleuco. Os Seleucidas vem de Seleuco. Um desses reis, descendente dele, chama Antíoco Epifânio ou Epífanes IV.
Esse homem não foi igual a Alexandre, não. Alexandre dominou Jerusalém e deixava os judeus com a crença deles, não implicava. Eles pagando imposto, acredita no que você quiser, pronto. Esse não. Esse homem, ele vai chegar em Jerusalém, entrar dentro do templo, olha, a repetição, o anticristo. Vai colocar a imagem de Zeus, o deus dele, vai apagar o candelabro de 7 pontas e vai bater no peito e falar: eu sou Deus. Vocês são obrigados a me adorar como Deus. Olha o que ele fez. Quando Jesus cita este homem, ele está citando que o anticristo vai fazer a mesma coisa. Ele vai entrar no santuário. Olha, ele vai entrar em 2 santuários. Aqui na terra tem 2 santuários de Deus. Um está sendo construído. Aliás, os 2 vão ser. Um vai ser construído e um está sendo construído. Não é do Macedo, não. Pode ficar tranquilo que não é aquele. Não é, não. Pastor, o senhor citou um livro aí, mas é Macabeus, né? Malaquias. O senhor falou Malaquias. Malaquias é Macabeus. Caduquei. Obrigado, irmão. É Macabeus. A Bíblia é inspirada por Deus, né? Então, por que os católicos, igual o livro de Macabeus, é um livro histórico? Não tem na Bíblia católica. É porque os padres determinaram para dar. Porque todos esses livros têm alguma heresia neles, tá? Alguma coisa tem. Embora é um livro histórico, grana, para dar base para heresias dentro da igreja. Entendeu? São bispos gnósticos que entraram no ano, se eu não me engano, 450 mais ou menos, ou 500, e introduziram esses tipos de literatura para dar margem para heresia, acender vela, orar para morto, etc. Então vamos lá, o que eu falei? Os 2 santuários de Deus. Um santuário... Olha, eu falo o seguinte: se a pessoa não leu a Bíblia toda e não estuda a Bíblia, vai ler isso para quê? Vai acabar confundindo, pregando besteira no púlpito. Igual eu vi um cara botando nome nos 2 ladrões da cruz. Falou: e Jesus foi crucificado ao lado de Dimas e Gestas. Eu quase caí da cadeira. Eu falei: na minha Bíblia não tem esse nome, não. Ele leu num livro apócrifo e misturou na pregação dele. Está vendo o perigo? Então, se a pessoa não tem a Bíblia certa, firmada na cabeça, essas coisas vão acabar embolando a cabeça da pessoa, porque tem certas partes que são verdades e outras que não são. Vou te dar um exemplo. O livro de Enoque está citado na Bíblia, mas eu creio que o que está citado aqui é o que é verdade. Se o resto não está citado, é porque não, senão ele faria parte. Quando ele fala assim, que o Senhor virá nas suas santas miríades, como disse Enoque, isso é no livro de Judas 1, se eu não me engano, 18 ou 15, fala assim: e como diz Enoque, o 7º, o Senhor virá nas suas santas miríades. Ele está citando um livro apócrifo, mas é uma parte só, entendeu? Então vamos lá, quais são os santuários que ele vai sentar nele e vai profanar? O primeiro, os judeus têm tudo para construir o 3º templo em Jerusalém, e eles vão voltar com um sacrifício diário, sacrificar animal, vai ter a menorá acesa, a mesma coisa. Ele vai sentar naquele santuário e vai falar que ele é o Messias. E vai falar para adorar a besta, a imagem da besta, que é quem? Satanás. Nesse momento, os judeus vão o que com ele? Romper. E ele vai perseguir os judeus e perseguir quem mais, você acha? Nós, cristãos. São as 2 testemunhas que estão profetizando, não é 2 pessoas também não, tá? Ali está falando de quem? Das 2 testemunhas que estão do lado do candeeiro de Zacarias 4. Está falando da casa de Judá e da casa de Efraim, que vão profetizar, ou seja, vão incomodar o anticristo. Durante esses 3 anos e meio primeiros, os crentes verdadeiros vão fazer tudo para tirar as pessoas disso, sim ou não? Eles vão ficar pregando, importunando, sim? E depois dos 3 anos e meio, ele vai perseguir e matar. Por isso que fala que as 2 testemunhas morreram, sim? E depois vem um vento, elas levantaram e subiram para o céu. Isso é o arrebatamento, tá? Levantaram e o quê? Subiram. Então eu não posso pegar uma linguagem e falar que é Elias e Moisés. Elias podia voltar, que ele foi levado vivo, mas Moisés morreu e foi sepultado. Então pensa, Deus vai trazer Moisés morto, ele vai morrer de novo e vai subir? Tem lógica. A lógica está na Bíblia e não nisso. Então vamos lá, o santuário.
O santuário em Jerusalém vai ser construído, é chamado Casa de Deus. Abre aí Salmo 132, 13. São duas pessoas que representam bem o verbo, que seria a lei, os profetas. Também, mas É o que ele disse lá, na parábola do rei. Mas ele fala o seguinte: aqueles que guardam a lei e têm o testemunho de Jesus. Ó. Quem tem o testemunho somos nós. Os guardiões da lei é quem? Israel. O que eu falei? O Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso, ali habitarei, pois eu o preferi. Sião é o monte Sião, onde está o templo, tá? Um dos montes. Sião é uma cadeia de montanha, mas onde está o templo é chamado casa de quem? Casa de quem? Então ele vai profanar lá, ele vai sentar lá, vai apagar a menorá e vai mandar adorar a besta. Qual que é o outro santuário de Deus, hein? Abre aí, 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Ele vai sentar nesse santuário. Qual o santuário? Não é a igreja física não, tá? É a igreja espiritual. Vamos ver. Quando você vê um pastor pregando sexo explícito, contando piada com o nome de Jesus, etc., você pode ter certeza que o santuário está sendo o quê? Não usa o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Não usa o nome do Senhor, seu Deus, em vão. O nome de Jesus não é para contar piada. Não é. É o nome que salva, que liberta, que cura. E é o nome do qual todo joelho vai ter que se dobrar no céu, na terra e debaixo da... Sim ou não? Qual é o outro santuário? 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Vós mesmos, fala para o irmão, você, como pedra viva, sois edificados, fala, casa espiritual. Ele vai sentar em cima lá dos judeus e vai sentar também em cima da igreja, como autoridade. Vai falar, ó, cristão, acabou. Agora é a minha religião, acabou. Minha religião. Você não quer não adorar o meu Deus e a minha religião, então, perseguição. Ó, eles não escrevem o nome de Deus, eles põem um hífen no meio, separando, por temor a profanar o nome dele. E se você escrever o nome dele em hebraico nessa parede aqui, ó, que é o Yud, Rei, Vav, Rei, eles vão chegar e cortar essa parede e levar embora, porque não pode apagar nem pintar. Porque senão você está profanando, entendeu ou não? Isso é um zelo extremo, que os crentes deviam aprender pelo menos um pouco, sim ou não? De jura em nome de Deus, faz tudo em nome de Deus, faz piada com Jesus e não está nem aí. Então são dois santuários que ele vai sentar. Um é o de Jerusalém e o outro é o santuário de Deus, chamado o quê? Igreja. Vai sentar em cima, falar, ó, a perseguição. Você quer ver esses dias como é que vão ser? Abre aí Mateus capítulo 24. Vamos ver a sequência em Mateus 24. Verso 15. Vamos ver Jesus falando. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Quem que é esse mesmo? Fala Antíoco Epífanes IV. Quando você vê um cara igual esse, sentado no lugar santo, entende. Os que estiverem na Judéia, fujam, mandando fazer o quê? Some. Ó, quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas, porque elas não podem correr. Ó, e das que amamentam naqueles dias. Um dos costumes desse cara, desses povos, era pegar a mulher grávida, a espada, e desfilhar ela, abrir para cair. O menino, matar, abrindo aqui, ó, caiu o menino no chão. Então, isso chama desfilhar mulher. Não é matar o filho grande, não. Também é desfilhar, mas matavam na barriga, para que aquela descendência não virasse inimigo deles, entendeu ou não? Então, eu já vou abrir a mulher grávida, porque o que vai nascer vai ser meu inimigo. Então, já mato ela com a criança e tudo. Coisa tenebrosa. Ele está falando, ai das que estiver grávida nesse dia, porque elas não podem o quê? Correr e podem ser o quê? Desfilhadas.
Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Isso quando o cara sentar lá no templo. Porque neste tempo haverá, fala, grande tribulação. Haverá o quê? Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Coisa que você nunca viu. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por sua causa, fala para o irmão, por sua causa, tais dias serão abreviados. Dá glória a Deus que para nós vai abreviar, tá? Viu aí ou não? Tem coerência ou não? Então, ó, feriu o sol, a lua e as estrelas. Então, ó, Apocalipse capítulo 6, 10 e 11. Esse é o cavalo amarelo que traz a morte e o inferno atrás dele. Esse é o que está escrito lá em Abacuque, o soberbo, do qual Deus não tem, a alma dele não é agradável a Deus. E esse soberbo, ele traz dele o inferno e a morte junto. Então, o cavalo amarelo, Apocalipse 6, 10 e 11. O maior privilégio é você morrer no início, viu? É uma felicidade. Ou não? Pastor, misericórdia. Eu não sei não, então sua mala não está pronta. Está pronta ou não? Sua mala está pronta? Então para você tanto faz. Morrer antes, durante ou depois. Subir, o negócio é subir. Se você vai subir antes, durante ou depois, suba. Amém? Fica santo. Decapitado, se ficar vivo, sobe. Amém? Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhe dada, foi dada a ele, sim ou não? Você leu lá em Apocalipse 13 que Deus deu à besta foi dada a ele autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Beleza? Então vamos lá. Apocalipse 7, 13 e 14. Eu já vou ter que encerrar. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Tomara que seja você, sim ou não? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me diz: são esses que vêm da grande tribulação. Se eles vêm da grande tribulação, como que a igreja não vai passar a tribulação? Explica para mim. Esses aqui, ó, estão de vestidura branca. Eles vêm da grande, ó. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono. São aqueles lá de Apocalipse 20. Que eu falei que está diante do trono de quem? Isso aqui é gente que foi o quê? Captada. Você não precisa estar nessa turma, não. Você pode estar na anterior, que você está com medo, você pode subir nessa aqui, ó. Apocalipse 7, 9. Você subiu nessa aqui, ó. Depois dessas coisas, vi as grandes multidões que ninguém podia enumerar, de toda língua, povo, na raça, nação. Esses aqui são os que já estão mortos em Cristo e os que vão ser arrebatados, sim? E os de lá são os que foram degolados e mortos por causa do reino de Deus. Você pode escolher. Não, Deus é que define, mas você pode pedir para ele para ser, ou do que senta do lado, pode pedir. A mãe de João não pediu isso para os filhos dela? Você sabe o que a mãe de João pediu? Senhor, deixa no teu reino. Olha o que ela pediu. Que o filho meu sente à tua direita e o outro à esquerda. A resposta: mulher, seus filhos vão poder beber o cálice que eu bebi? Por um acaso eles podem beber? Ela falou: pode. Respondeu para eles. Eles pode sim, pode. Falou: então tá bom. Quanto a sentar à direita e à esquerda, quem define é meu pai, mas eles vão beber o cálice que eu tenho para beber. Já pensou? Isso aqui é beber o cálice. Beber o cálice. Você pode escolher, pedir igual a mãe de João também, né? Eu já estou pedindo igual a mãe de João, só que é para mim, não é para os outros não. Vai lá, Nilson. Eu li ali Gênesis 35, 11? Não. Gênesis 35, 11 fala do povo judeu e dos gentios, que sai da lua, do sol e das estrelas. Olha o que Deus fala para Jacó, do qual ele transformou em Israel o nome, para a gente encerrar. Gênesis 35, o quê?
Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação, isso aqui são os judeus, e multidões de nações, fala para o irmão, você, ó, uma nação e multidão sairão de ti. Ele não é o sol, a lua e as estrelas, sim ou não? O povo de Israel, você acabou de ler lá, que é o sol, a lua e está falando que uma nação vai sair e multidão de nações. Então, ferir o sol, a lua e as estrelas é no meio da tribulação. A quarta trombeta, o anjo já falou, ainda faltam o quê? 3. E o primeiro ai já passou. Então começou agora a pegar para valer, tá? Amém?